O Carlos perdeu o emprego ano passado e foi obrigado a fazer um empréstimo pessoal. Eu tirei na volta de 2.000, aí se tornou em 4.000. E aí ficou atrasado as parcelas? Ficou atrasado, eu não tive as condições, estava desempregado, aí complicou a situação, né? Mas as dívidas não pararam por aí. Ele conseguiu um outro emprego, mas foi só por um tempo. Neste período, trabalhando, fez outras dívidas. O problema é que ele perdeu o emprego de novo e agora está enrolado. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava empregado, né? Me empolguei e entrei numa prestação de um celular de 12 pagamentos. Só que depois de 3 meses de empregado, a firma me demitiu. Endividado como ele, estão mais quase 60 milhões de brasileiros. E o que vem deixando eles no vermelho são as armadilhas das dívidas a longo prazo. Os empréstimos, mesmo que mais barato que cheque especial e cartão de crédito, possuem taxas que podem endividar o consumidor. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, o empréstimo pessoal é a modalidade que mais deixa os brasileiros com o nome sujo. Cerca de 23% que tomaram empréstimos pessoais em financeiras alegaram estar com o nome sujo por conta do serviço. Em seguida, aparecem o financiamento, com 14%, e os gastos com crediário e carnê, com 13%. Isso daí é tudo uma política que o brasileiro ele não tem o hábito de fazer o controle mensal das suas despesas, o controle de quanto ganha, quanto pode gastar, esse planejamento, né? Então as pessoas elas são muito desorganizadas nesse sentido. Então, e principalmente as dívidas de longo prazo, as pessoas não fazem um planejamento para adquirir uma dívida, para contrair uma dívida, tanto seja ela um empréstimo pessoal, seja ela um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa. As pessoas não fazem um planejamento para ver se isso pode se enquadrar dentro do seu orçamento. E o que acaba acontecendo, que como ela é de um longo período, dentro desse período ocorrem algumas emergências, algumas situações extras que fogem do dia a dia do brasileiro, ele acaba deixando de pagar e se endividando. Em relação àqueles que recebem propostas de aumentos do limite ou de crédito extra, 36% levam em consideração o orçamento na hora de avaliar o serviço ofertado. Porém, 24% não chegam nem a conferi-la. Segundo as respostas de 17% dos entrevistados, a não análise da proposta ocorre por terem ciência de que o orçamento não permitirá. A principal dica nesse sentido é que a pessoa, qualquer cidadão, qualquer consumidor, comprometa 70% da sua renda líquida, que sobre 30% para ele poupar. Para que ele vai poupar? Ele vai poupar para um momento de emergência, uma hora que ele precisar, uma doença, um desemprego ou uma própria viagem, um momento de emergência. Aí ele tem aonde recorrer naquela reserva que ele vinha fazendo mensalmente. No segundo passo, qualquer dívida a longo prazo, você deve analisar os juros que você vai pagar, estudar a instituição financeira, estudar quais as melhores formas de empréstimo e observar que é um longo período. Dentro desse longo período pode acontecer imprevisto e para esses imprevistos você tem que ter uma reserva para suprir essas necessidades. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito apontou também que as modalidades de crédito mais contratadas pelos consumidores brasileiros são cartão de crédito com 61%, cartão de loja com 40% e crediário carnê com 26%. Entre os que fizeram empréstimo consignado, 76% solicitaram a instituição financeira. Hoje, os maiores juros que existem no Brasil é o cartão de crédito, logo em seguida o cheque especial. Então, esses são os últimos 2 recursos que você tem. Você deve analisar os menorzinhos, que é o crédito consignado ou o refinanciamento de um carro ou o próprio refinanciamento de uma casa. Procurar refinanciar, sabendo que isso vai ser um longo prazo de pagamento e que dentro desse período você tem que se planejar para não voltar a se endividar novamente. Seu Carlos sabe bem como ficar longe das dívidas. Olha, o segredo aí é o seguinte, se você não puder usar, não precisar de usar o cartão de crédito, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nessa geração, né? Se puder evitar, bem melhor.